Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian e aqui nesse vídeo a gente vai começar o estudo da obra Muito Além de Horizonte de Jean Vauelan, tá bom? Essa obra aqui é bem interessante, eu acredito que ela se complementa muito com o estudo da revelação cósmica, tá? Então minha sugestão não é um pré-requisito, mas a minha sugestão é que se você não viu a trilogia da revelação cósmica, tu pause esse vídeo, vai aqui no meu canal, procura na playlist por Jean Vauelan, lá vai ter a trilogia da revelação cósmica. Karma e Compromisso, Caminhos Espirituais e o primeiro que é o Revelação Cósmica mesmo. Aí assista os três ou leia pela obra original, recomendo fortemente, e aí depois você volta pra cá. Você vai conseguir entender completamente aqui? Sim, mas algumas coisas aqui já estão do pressuposto que tu já sabe o que está acontecendo. Tu já sabe da rebelião luciferiana, você já sabe de tudo isso, né? Então se começar a acompanhar aqui, talvez você vai ter algumas coisas que tu não vai entender. Por exemplo, a gente já vai começar a cair no mundo grego em tudo isso. Aí tu pensa, como é que os espíritos vieram para cá? Que espíritos são esses? O que é isso? Tá? Então fica a minha recomendação, tá? Já vou avisar aqui os recadinhos de todos os vídeos, tá? Curta, compartilha esse vídeo, tá bom? Para que o YouTube entenda e espalhe para mais gente esse vídeo, tá? Já falei das playlists do canal, então você vai pesquisar, tem vários autores, tá? Tem Jean Vauelan, tem Roger Martins Paranho, Robson Pinheiro e outros, tá? Conforme você tá vendo esse vídeo, vai ter mais autores chegando aí, né? E aqui eu vou explicar uma coisa que eu vou explicar em todas as partes, de uma maneira bem pontual, mas aqui eu vou adentrar mais, tá? Todos os vídeos, no início do vídeo, nos recadinhos paroquiais, eu sempre vou falar isso é um fato, assistir o vídeo, fazer o estudo da obra aqui comigo, de forma alguma invalida a leitura original da obra. Se você tiver acesso, por favor, faça a leitura original da obra. Não gosta de ler? Escute o audiolivro, tá? Tem obras que vai encontrar física, tem obras que vai encontrar digital, tem obras que vai encontrar nos dois meios, tá? Mas faça a leitura original da obra, não invalida. Você pode só ver meu vídeo? Claro que pode. Mas tenha em mente que vai ter muito conhecimento que tu não vai encontrar aqui no vídeo. Por quê? Porque eu faço a leitura da obra e eu vou finalizando os capítulos e vou fazendo anotações, tá? Eu anoto coisas que falam com o meu coração naquele momento. Existem conhecimentos maravilhosos que para mim eu já sei, por exemplo. Então eu às vezes não vou marcar. E às vezes aquele conhecimento é justamente o conhecimento que tu precisa aprender, entende? Então, eu vou trazer reflexões, principalmente nessa obra de Jean Vauelan, que é uma obra muito densa, um livro de mais de 500 páginas, mas fácil, eu tive que fazer um resumo de resumo, porque é muito interessante, com muito conhecimento. Então tem coisas que eu achei legal, mas falei, cara, acho que não vale a pena trazer aqui para reflexão. E tem coisas que eu já sei, que eu falo assim, beleza, que eu já sei, vamos adiante. Então quando você lê originalmente a obra, além de você ter acesso integral ao livro, o que vai fazer com que vai que eu tenha entendido alguma coisa errada, tu vai conseguir entender corretamente e vai conseguir expandir a tua consciência, porque vai ter coisas aqui que eu não vou trazer, entende? E vai ter essas mensagens que é Deus falando para você, tá? Então, no melhor caso, o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça a leitura da obra. Então, se você olhar na descrição do vídeo, você vai ver que eu estou começando a colocar isso agora. Aqui é a parte 1 do vídeo. Na descrição, estou explicando os capítulos que está no livro, tá? E aí, assim, você faça a leitura do capítulo 1 e aí você vem assistir o vídeo, que aí vai complementar, vai entender mais, entende? Para justamente fazer esse estudo, acho que mais aprofundado, tanto para mim como para vocês, tá bom, gente? Então, é isso daí. Um outro aviso, este livro, muito denso, como eu acabei de comentar, eu vou tentar sempre mirar no meia hora, porque eu acho que meia hora é uma quantidade legal. Acima disso, eu pessoalmente gosto muito, adoro quando tem os vídeos do Celso Rei, do Pedro e todas as meninas do EPA lá de 1 hora, 2 horas, 3 horas de palestra, do próprio Jean Vauelan, por exemplo. Mas eu acho que para ver fica mais fácil para fatiar assim, entende? Para se localizar, entende? Como se fosse um corte maior. Então, não estranhe, porque, por exemplo, o capítulo 1 aqui nas minhas anotações é muito grande, tá? E é quase uma folha inteira.
Então, vamos fazer o estudo aqui do capítulo 1 e aí talvez seja um capítulo por vídeo, tá? Vamos ver como é que vai andar aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Capítulo número 1 é um capítulo de reencontro. Então, Platão e diversos outros espíritos estavam encarnados juntos para aprenderem e prepararem a humanidade. Aí aqui eu marquei o nome de alguns espíritos desses, né? Como José de Arimateia, Paulo de Tarso, Judas da Vinci, Bezerra de Menezes, entre outros, né? Nos ombros de Platão se ergueria este trabalho, isso é no século IV a.C. Que trabalho? Trabalho de trazer evolução para essa humanidade aqui, né? Pitágoras, no século VI a.C., uma encarnação anterior de Platão, e depois foi Ramatiz, 13 séculos depois. Ele tinha um discípulo, que era Ercílio Mais. Olha que interessante. Eu marquei isso porque eu achei, cara, muito interessante. Em Marte, a gente sabe, no livro de Ercílio Mas, que ele nos traz a realidade de Marte, naquele momento, nos anos 70 aqui na Terra, quando Marte já estava no mundo regenerado, indo para o mundo em transição planetária, para ir para o mundo ditoso, que existia essa coisa, eu quero aprender muito música, quero ser um baita, me desenvolver muito na área da música, só que numa vida eu não consigo. Então você fazia um plano encarnatório de 3 vidas, por exemplo. Porque numa tu aprendeu a tocar violão, na segunda tu dominou o violão, e na terceira tu conseguiu elevar o violão a outro nível, assim. Tem. Mas lá o esquecimento da encarnação é muito menor do que aqui. Entende? Porque os corpos lá não são densos igual o nosso. E eu achei muito interessante ver o mesmo planejamento encarnatório aqui na Terra. Então você vê Aristóteles, um baita de um filósofo. Entende? Platão, desculpa. Aristóteles também foi um baita filósofo, né? Mas aqui é só para citar. Então você vê o espírito que vem como Ramatiz, que é essa última roupagem que a gente conhece aqui, que nós vamos estudar bem Ramatiz, depois Kardec e Rochester. Então você vê, ele veio numa encarnação, Platão, filósofo, revolucionou a filosofia, nos trazendo pensar. Não conseguiu terminar o trabalho dele. Aí ele veio de novo, numa outra encarnação, de novo como um grande filósofo e matemático, trazendo mais evolução, mais conhecimentos para essa humanidade. Não acabou o trabalho dele. 13 anos depois, 13 séculos depois, ele volta como Ramatiz, fazendo um baita de um trabalho também na Ásia. Então eu achei muito interessante ver isso, né? Porque a gente vê o quilate, né? A gente vai ver lá na frente, capítulo 14, 15 por ali, a gente vai ver que tem esse conhecimento de Jean Valjean, a espiritualidade nos ensina que tem o mestre dos mestres, Jesus, Data Gautama, Ramatiz, Vishnu, Shiva, entende? São mestres dos mestres, né, que são espíritos já muito mais evoluídos, e tem os mestres que estão aprendendo. Então eu achei muito legal a gente ver Ramatiz, encarnação após encarnação, trabalhando, e olha o quilate dele desde lá de trás, né? Então a gente fala assim, Ramatiz é um espírito muito evoluído. Mas é agora. Então você vê, lá em Platão ele já estava num nível de evolução animal, né? Muito grande. Então olha que interessante, né? E interessante também ver, né? Enquanto tem espíritos que estão no seu processo evolutivo mais baixinho, que somos nós, a gente está preocupado. Poxa vida, eu queria comprar uma casa própria, eu queria morar aqui, é uma vidinha normal. Tem que evoluir só pessoalmente, só como nós. E aí, conforme a gente vai evoluindo e se tornando um espírito cada vez mais evoluído, você vê, Platão, ele não estava preocupado em tocar a vidinha dele, estava preocupado em questões planetárias, como trazer essa filosofia, o pensar. Aí ele tem uma outra encarnação, Pitágoras, mesma coisa, como trazer a filosofia, como trazer a matemática. Ele não estava preocupado em, nossa, eu quero construir uma casa, puxa, será que eu boto telha de Eternite, eu boto telha de normal, de barro, será que eu faço 2 quartos? Ele não estava preocupado com essas coisas mundanas, né? E mesma coisa para Ramatiz depois, né? E eu achei bem interessante que um dos discípulos de Pitágoras viria a ser no futuro Ercílio Mas. Então olha que interessante. A gente vê como é que é o planejamento da espiritualidade maior, né? Ele estava como discípulo de Pitágoras, então já conseguiu aprender muito com Pitágoras, mas tu vê, já entrando em harmonia com aquela energia, com aquela vibração de evoluir e de trazer evolução à humanidade, para que lá na frente você vê ele. Então a gente vê Ercílio Mas e fala assim, que médium top, que fez um excelente trabalho, livros dele maravilhoso. Ele já tinha sintonia com Ramatiz, às vezes até isso para facilitar, para conseguir trazer
mais fidedignamente possível as mensagens de Ramatiz para nós e já tendo esse preparo, né? Então a gente fala, nossa, mas Hercílio Mas, uau, baita do médium, ele deve já ter nascido assim, evoluído. Não, você vê, encarnação por encarnação, já se preparando para tal, né? A gente vai ver bastante nesse livro essa questão de preparação de encarnação. Às vezes tu tem uma encarnação, essa encarnação aqui serve para nada. Não, essa encarnação aqui é para tu aprender uma qualidade, uma habilidade, para na próxima conseguir fazer aquela missão que seria uma missão maior, por exemplo. O Ramatiz, só na Grécia Antiga, teve duas encarnações como um grande mestre, né? Que a gente já viu, né? Pitágoras e Platão. Naquela época, já se falava do enviado dos céus, abertamente propagado a todos, e Zoroastro levou este conhecimento para a Pérsia. Então, tu vê, no século IV a.C. já tinha se falando assim, não, vai vir o enviado dos céus, já vai vir um espírito mais evoluído, tudo que vai fazer essa humanidade dar esse baita passo de evolução na humanidade, né? Que é Jesus, né? E aí aqui damos mais um outro grande mestre, que é Zoroastro, tu vê, levando esse conhecimento lá na Pérsia. Então não ficou só entre os gregos, não ficou só naquela região, o conhecimento se difundindo, né? Tanto do conhecimento espiritual, como do conhecimento também matemático, toda aquela dinâmica, né? Os oráculos, naquele tempo, já afirmavam a necessidade do ser humano buscar perceber a real função da vida e dos mistérios à sua volta, trilhando seu próprio caminho. Entende? Então olha que interessante. Os oráculos, que às vezes a gente tem essa visão, que o pessoal fala, os oráculos só ficavam lá usando substâncias para ficar meio loucão e trazer coisas de adivinhação. Não. Não era só isso não. Então, eles já estavam trazendo conhecimento da importância da evolução do espírito. Entende? De você se tornar uma pessoa melhor. Então olha isso. Olha quanto tempo a luz já lutando para nós aqui, né? Entende? Na verdade, muito mais, né? Você viu a trilogia da Revelação Cósmica, a gente já vê muito mais tempo da luz lutando por toda essa humanidade despertar, né? Olha que interessante. Naquela época, a espiritualidade maior já tentou trazer uma espécie de codificação espiritualista. Um conjunto de princípios morais e metafísicos. Então, olha que interessante. Lá no século IV, a espiritualidade já veio trazendo esse conhecimento. Então a gente vê os egípcios falando de reencarnação, aí ó, a espiritualidade há muito tempo já trazendo isso. Tem? Só que a galera não compra a ideia. Ou alguns compram, mas depois não vinga. Aí a coisa não se difunde. Né? Mas olha que interessante. Então o espiritismo que Kardec trouxe, tu vê, já veio nessa época aqui. Só que a galera não comprou. Falou assim, não achei legal não. E aí a coisa não vai. Tem? Eu, por exemplo, já conhecia algumas visões, alguns pensamentos sobre a questão de reencarnação há milênios atrás, nos egípcios, né? Os egípcios é muito famoso isso. Mas, por exemplo, no grego, alguma coisa às vezes mais da questão filosófica do conhecimento. Nada de um trabalho nesse sentido espiritual. Tem de vir aqui com o Jean Valjean. Então a gente pensa assim, tu vê? Nem chegou para nós esses trabalhos, ou pelo menos não para as grandes massas, né? O trabalho da espiritualidade naquela época. O que se fala muito nessa época dos gregos, tudo é da filosofia, num conhecimento científico até, né? Mas não desse conhecimento espiritual, né? Então olha como teve um apagamento que isso não chega para nós assim com tanta força, né? Pelo menos, de novo, não para as grandes massas, né? E talvez tenha alguém que seja alguém que estuda muito, e vai dizer, não, mas tem tal filósofo que já trazia, tal pensador, tal. Meu conhecimento não tinha isso. Tinha-se muito, que eu conheço muito de conhecimento religioso, mas ainda aquela visão primitiva de espiritualidade, né? Dos deuses e tal. Que a gente tinha contato com divindades, né? Mas não dessa questão de tentar trazer uma codificação, por exemplo, uma coisa mais estruturada da fé, né? E olha quanto tempo demorou para a humanidade conseguir evoluir e conseguir absorver o espiritismo, hein? Nossa senhora, aqui nós estamos no século IV a.C., hein? Tá. Aí Jean Valjean vai nos dizer que não deu certo, a gente já sabe disso, né? Essa codificação lá.
E ele diz que no futuro a gente vai saber mais sobre. Não sei se no futuro, quando ele escreveu o livro, se a gente já tem esse conhecimento de por que essa codificação não deu certo ser trazida naquele momento, tá? Mas no futuro a gente vai saber. Mas dentre os discípulos de Platão tinha Kardec, que 2.200 anos depois traria o espiritismo para cá. Tu vê? Então Kardec, tu vê. Hercílio Mas foi um discípulo de Pitágoras e Kardec foi um espírito de um discípulo de Platão. Olha que interessante, olha quantos espíritos já encarnando junto ali de Ramatiz para ir aprendendo tudo, né? E aí, tu vê, aqui a espiritualidade nos traz. 2.200 anos depois conseguimos trazer o espiritismo para cá. Nossa, como essa humanidade é rebelde para evoluir, hein? Meu Deus. Analisando a história do pensamento, vemos como sempre teve resistência e dificuldade às ideias que levassem o homem a pensar e se libertar dos sistemas. Assim será até o homem despertar e se religar ao todo. Vê, aqui Jean Valjean vai nos dizer que até naquela época lá, a humanidade tinha essa dificuldade de ideias que libertam o homem. Como a humanidade que gosta de estar presa, né? Gente, desde lá de trás, como é rebelde, como gosta de estar... Entende? Que é aquela coisa, como é que se sustentam sistemas como monarquia de um rei, tendo tudo bem melhor, entende? Feudalismo, todas essas coisas, como é que se sustenta isso? Tu vê, isso até hoje tá assim. Temos capitalismo, hein? Olha isso, que absurdo, cara. E olha aqui, que eu marquei aqui, vamos reler o que Jean Valjean nos ensina. Assim vai ser até o homem despertar e se religar ao todo. Então, resumindo, a gente sabe que a gente está passando uma transição planetária. A gente sabe que quem não quiser melhorar, quem não quiser evoluir, vai embora. Então, se essa galera que vai ser degradada, enquanto eles não aceitarem se religar a Deus e realmente evoluir, eles vão continuar sustentando sistemas e criando sistemas. Então, vão lá para outro planeta que não tem um sistema. Aí chegam lá, daqui a pouco, quando você vê, recriam um sistema de exploração, um sistema de manter as pessoas presas. Cara, que bizarro. Que bizarro, né? E aí aqui eu marquei, tá em letras grandes, conhece-te a ti mesmo. Essa grande frase de Sócrates para nós. E a gente vai ver muito isso. A importância da gente nos conhecer. Por quê? Porque nós temos que evoluir, nós evoluirmos. De nada adianta a gente ficar olhando para o externo se a gente não evoluir. E aí vem essa informação de Sócrates para nós, esse pensamento, essa frase tão forte, que é conhecermos a nós mesmos. Se a gente finalizasse a nossa encarnação conseguindo conhecer na plenitude a nós mesmos, nossa, já seria um salto enorme. Entende? Por quê? Porque essa é a principal missão que a gente tem, evoluir a nós. E não tem como a gente evoluir, não tem como a gente aprender o amor a si próprio, aprender as nossas questões se a gente só está olhando para o externo. Então olha que frase, que pensamento que Sócrates nos ensinou lá atrás e ainda está 100% válido. Conhece-te a ti mesmo. Naquele tempo e lugar, os espíritos de Ramatiz, Rochester, Kardec, outros se reuniram para planejar a vinda de Jesus. Entende? 2 vindas antes. Então essa galera, a gente vai ver isso bastante, tá? Ao longo do livro, vários momentos os espíritos mais evoluídos se reúnem para planejar os próximos passos deste trabalho espiritual, né? A primeira vinda seria no mundo romano evoluído. Okay? Isso pleno em desenvolvimento em todas as áreas. Que não deu certo. E aí teve 2 grupos de trabalho. Entende? Então, o plano era encarnar grandes mestres para trazer avanços e depois viria Jesus neste mundo mais preparado para a sua mensagem. Então você vê, ia se ter esse planejamento para as 2 vindas de Jesus. A primeira e uma segunda. Essa primeira ia se vir no Império Romano, por quê? Porque os romanos estavam mais preparados. Então ia ter todo esse planejamento de pessoas, de espíritos vindos aqui, para nivelar, para preparar, igual como se constrói uma casa, que você tem que
limpar todo o terreno, fazer a fundação, para aí se construir a casa. Então ia vir essa galera para limpar o terreno, para preparar a fundação, para quando viesse Jesus, a humanidade estar mais preparada para conseguir absorver muito mais, para conseguir dar um salto evolutivo muito mais. Porque se Jesus viesse naquele momento ali, ia ter que ensinar muita coisa, ainda muito do básico do básico. Lembrando que Jesus ensinou o básico do básico para nós, né? Que a gente ainda não aprendeu. Né? Que em 2026 nós temos guerra, em 2026 a gente tem os sistemas de exploração, nós temos fé sendo trabalhada para controle social, para manter as pessoas presas. Então a gente não aprendeu. Então imagine lá atrás, se tivesse vindo Jesus sem ter esse nivelamento do terreno, né? A gente ia ter aprendido muito menos. Né? E aí vão ter dois grandes grupos de trabalho. Né? De 600 a 300 a.C., vieram os filósofos para fundar o grupo de Atenas. Que vai ser, por exemplo, Pitágoras, Platão, Sócrates. Então você percebe que aqui nós temos 300 anos de trabalho, esse grupo aqui. Então não é uma coisa assim, vai vir aqui, Sócrates fez a missãozinha dele e pronto. Não. Você vê? Olha quanto tempo Deus dando para a humanidade evoluir. 300 anos. Só este grupo de trabalho, nós vamos ver o outro. Então, às vezes a gente tem essa visão imediatista de, nossa, vai resolver tudo em um ano. Tu vê? Não é assim que Deus trabalha, né? E a espiritualidade maior. Eles iriam, né? O grupo de Atenas, né? Eles iriam nortear o mundo com valores e princípios, ajudando as elites a criar um mundo de progresso. Então não dava para um primeiro momento trazer o conhecimento para toda a humanidade, porque tinha gente analfabeta. Como é que tu ia falar de filosofia para um cara que é analfabeto? Para um cara que só está preocupado no campo, produzir comida? Esse cara não está zero cognitivo para conseguir absorver um conhecimento mais avançado. Então qual foi o plano? A gente fala para as elites que já tinham estudo, já sabiam ler, já sabiam escrever, e aí essas elites absorvem esse conhecimento e elas vão passando para todo mundo. Né? Que é aquela mesma ideia que depois a gente viu esse conhecimento vindo no Espiritismo. Que a política do Cristo, a política do Cordeiro é o forte ajudar o fraco, não o forte esmagar o fraco, que é o que aconteceu naquela época e acontece até hoje. Então eu aprendi um negócio, então eu te exploro porque eu tenho esse conhecimento. Tu não tem. Né? Não é essa a ideia. Justamente eu tenho esse conhecimento, eu te ajudo. Né? Então foi esse o planejamento. Que eu já dei um spoiler aqui que não funcionou nem lá atrás, como não funciona até hoje. Né? Entende? Eles querem esmagar todo mundo. O forte quer esmagar o fraco, né? E não ajudar. O grupo de Alexandria, que era o outro grupo, né? Um de Atenas, um de Alexandria. E esses nomes ficou porque foi a região onde eles mais trabalhavam. Por isso esse nome. Então o grupo de Atenas é onde ficou na capital grega e nas regiões próximas, focando esse trabalho. O grupo de Alexandria é onde ficou mais trabalhando, naquela região de Alexandria. Né? Que lá, 332 a.C., fixaria os valores do grupo de Atenas e traria desenvolvimento tecnológico. Neste grupo tínhamos Arquimedes, Erastótenes, etc. Entende? Então você vê, no grupo de Alexandria, eles iam pegar todo aquele conhecimento filosófico e tentar difundir também, mas ia ter um foco de pegar aquilo ali e fazer tecnologia. Né? Então, eu não consigo falar com o camponês porque, cara, ele era analfabeto e ele não tem tempo de frequentar uma escola. Então se a gente trazer uma tecnologia, por exemplo, que automatize a produção de comida, então aquele cara vai conseguir talvez ter tempo de ir numa palestra do filósofo, por exemplo. Que a gente sabe que não aconteceu, né? Quanto mais se produzia, mais queria produzir ainda mais para enriquecer ainda mais toda essa loucura que nós temos no capitalismo até hoje. Infelizmente. Mas graças a Deus está acabando. E graças ao nosso esforço de derrubar esse mundo aqui. Né? Alexandre o Grande, que viveu de 356 a 323 a.C., seria um instrumento da espiritualidade maior para afirmar e espalhar a cultura helênica. Para ajudá-lo desde criança, ele foi educado por Aristóteles. Então era isso, Alexandre o Grande foi um espírito que foi escolhido porque ele tinha características para conseguir liderar e características de conseguir espalhar e fazer essa missão. Só que estava aqui, lembra, encarnou como um grande imperador romano. Então o que iria acontecer? Para ajudá-lo na missão dele, para ele não falhar, olha como é que eram os planos. Desde pequeno, o pai dele vai morrer e antes de morrer,
vai escolher um grande filósofo, o maior filósofo na época, para já ensinar o filho, educar o filho. Então pensa, para esse tamanho de missão, ele não foi tipo assim, pensar, mas ele falhou na missão. Ah, não, mas é que também, pô, o cara estudou numa escolinha qualquer, com um professor qualquer, entende? Não, ele já foi ensinado por um dos maiores filósofos da época. Entende? Então pensa assim, gente, imagina tu conseguir ser educado. E lembrando que naquela época, quando tu era ensinado por filósofo, não era igual hoje, que tu vai na escola e tem professor só de português, só de matemática, só de química, não. O filósofo ensinava tudo pro aluno. Então não era essas caixinhas igual hoje, que tu vai ter um professor de matemática, ponto. E às vezes aquele cara tem um baita conhecimento espiritual para te passar, um conhecimento moral, um conhecimento intelectual além da matemática. Não, é só matemática e o que vai cair no vestibular, ponto. Não, mas entende? Que educação medíocre. Entende? Não, ele estava sendo ensinado por um dos maiores pensadores da época, um baita do filósofo, que ia ensinar tudo para ele. Então se Aristóteles, né, pensava assim, não, vou ensinar filosofia, ensinava matemática, ensinava política, ensinava valores, ensinava cultura, ensinava como governar, ensinava tudo pro cara. Então olha já a bagagem que ele teve. Então não tem nem aquela coisa assim, mas é que eu não tive educação, por isso que eu me perdi no meio das paixões que cegam, do poder, da ganância, das guerras. Não, porque olha o professor que ele teve, né? Então a gente vê como é que Deus trabalha para ajudar todo mundo, né? Então ele tinha uma baita de uma missão, mas olha a ajuda que ele já estava tendo, né? Aí agora vem a notícia ruim, né? Os negativos conseguiram atrapalhar os planos. Hoje essa influência diminuiu. O mal é escolhido, né? Então naquela época o mal estava ainda com mais força, de tamanha força o mal que não se tinha nem como escolher, ele já era meio impositivo. É igual hoje. Tem o mal com muita força, mas hoje você ainda consegue escolher. Naquela época, não. Porque naquela época, se tu não fizesse o que o imperador mandou, ele cortava tua cabeça. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, tu fala assim, não, se você não quiser ir pro exército, tu não vai. Por exemplo. Apesar de que você poderia, sim, ter vivido outros valores. Né? Que a humanidade tão primitiva, ela comprou muito a ideia do mal, né? Só dando um spoiler aqui, mas se você acompanhou, você viu que chegou um certo ponto depois da encarnação de Jesus, que Lúcifer foi resgatado, ficou aqui que a humanidade vibrava num mal tão grande, que é muito depois desse ponto aqui, mas só pra gente ter um exemplo, que os negativos não precisavam nem trabalhar mais. O negativo ele não precisava ter uma trama das trevas assim, eu sou um mago negro, eu vou desvirtuar essa humanidade. Não, ela se desvirtuava por si só. O mago negro só ficava aqui parado, se absorvendo daquelas energias e de todo aquele sistema destruído e corrompido. Entende? Então olha aqui, lá atrás também aqui, ó, o mal tendo força porque a humanidade vibrando em tudo aquilo ali, né? Espíritos, uns poucos milhares, há mais de 5 milênios, comandam e estão por trás do poder terreno. Entende? Que isso são os negativos. Que tá, no Revelação Cósmica a gente vê várias famílias e toda aquela dinâmica, os espíritos que estão sendo degradados de capela que vêm para cá, para Atlântida, essa ação superior aos espíritos da humanidade aqui. Mas você vê, aqui João Valão vai nos explicar que há mais de 5 milênios são poucos milhares de espíritos que estão dominando o poder aqui, né? E aí a grande massa comprando a ideia, né? Por isso que vai se perpetuando esse poder. Quem está no poder tem de mudar esta realidade, não esperar a solução de fora. Exemplo, Kardec devia ter tido a ajuda de Napoleão III e o Napoleão para divulgar o espiritismo, mas não aconteceu, né? Então aqui ele vai dizer um exemplo no futuro, a gente vai estudar mais para frente com mais detalhes isso, mas o plano era Napoleão vir, fazer a revolução para unir o planeta todo, né? Um governo baseado nos valores do Cristo, e aí o sucessor dele, que foi Napoleão III, já ia pegar aquilo tudo já estabilizado, equalizado, preparado para quando? Para ajudar Kardec em todas as questões, para difundir o espiritismo planetariamente. A gente sabe que não aconteceu, Napoleão se perdeu em sede de poder, em ganância, todas aquelas coisas, e Napoleão III também se perdeu. Mas aí, aqui o finalzinho, você vê por que tem que trazer pelas elites? Foi o que eu expliquei mais cedo.
Porque as elites têm o poder de mudar muito mais do que o pequeno. Hoje em dia isso está mudando por quê? Porque a gente tem acesso ao conhecimento para as grandes massas, então as grandes massas conseguem fazer uma mudança. Naquela época não, naquela época tinha que ser pelos grandes porque os pequenos não tinham, né? Como é que um agricultor analfabeto ia conseguir fazer uma revolução? Não tinha como. Mas os grandes sim, eles tinham conhecimento para dizer, peraí, pô, esse sistema de trabalho aqui tá injusto, pô, vamos acabar com a escravidão? Vamos pensar uma outra maneira de termos trabalho sem a escravidão. Então era essa a ideia, essa galera tinha esse poder. Só que não quis, né? Porque entrou em contato com as trevas. Mas é isso daí, gente. Passamos aqui o capítulo número 1, já deu meia hora de vídeo, tá? E no capítulo número 2, a gente vai ver o sonho de Alexandria. Nós vamos continuar nesse estudo aqui, se aprofundando em toda essa base helênica aqui, né? Todo esse conhecimento grego, né? O que vai acontecer, o que vai se difundir, como é que aquele conhecimento chegou em Roma, toda essa dinâmica, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.